Alô, som. O Igor. Som. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. Nós vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de culto nessa noite. Mais uma vez, quero convidar os irmãos para, antes de nós orarmos, estamos lendo a palavra no Evangelho de Mateus. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo de número 25. Mateus 11, 25. A palavra do Senhor está escrita assim. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós temos mais uma vez essa oportunidade de estar na Tua presença para Te louvar, para Te glorificar, para bendizer o Senhor, ó Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, ó Deus, por toda a boa dádiva, por todo o dom gratuito, por tudo que vem do céu, vem do alto e abençoa, ó Pai, a nossa vida e a nossa história. Quero Te louvar, eu quero Te glorificar, ó Pai, pela bênção da salvação, pela Tua palavra que nos revela todas essas coisas, pelo Teu Espírito Santo que ilumina o nosso coração, o nosso pensamento e nos faz enxergar a vontade do Senhor, o querer do Senhor. Pai, recebe nessa noite a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso culto, a expressão de cada um dos Teus filhos, que não só neste lugar, ó Deus, mas nas muitas congregações estão Te louvando, Te adorando, Te glorificando. Recebe nesta noite, ó Deus, a oração que é feita na casa, no lar, a oração que é feita no leito de dor, a pessoa que está aflita, que a bondade do Senhor, ó Pai, esteja se manifestando sobre a vida de cada um dos Teus filhos, e o Senhor esteja glorificando mais uma vez o Teu nome, Pai, curando, libertando, oh, aleluia, manifestando a Tua graça redentora sobre tantos corações. Nós Te louvamos, Pai, nós Te glorificamos e entregamos nas Tuas mãos esse tempo. Pedimos ao Senhor que continue tendo misericórdia de nós, perdoando as nossas falhas, perdoando, meu Deus, naquilo que nós não conseguimos glorificar o nome do Senhor, mas que a Tua bênção, a Tua presença, ó Pai, seja mais uma vez sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos. Oramos assim, ó Deus, e somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos, Ele é digno. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos receber os nossos irmãos do grupo de louvor para adorar o Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos louvar a Deus. Queremos agradecer e louvar
a Ele por tudo que Ele tem feito, amém? E esse louvor diz que nós cremos que Ele é a cura, que Ele é tudo para nós, amém? Ontem aqui na reunião da UFEBRAC, a Lília trouxe uma palavra e ela dizia isso, para nós buscarmos ao Senhor, como Davi fez, buscarmos ao Senhor em todo o tempo, amém? Glória a Deus. Me escutas quando clamo e acalma. Aleluia. Obrigado, Senhor. Me levas no fogo, curando todo meu ser. Nós confiamos em Ti. Confio em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confio em Ti. Nós cremos, Senhor. Creio que Tu és a cura. Aleluia. Creio que aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Nada é impossível para Deus, você crê? Nada é impossível. Nada, 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 nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Só igreja. Creio que Tu és a cura. Declara, igreja. Creio que
és tudo para mim. Nós cremos, Senhor, nós confiamos em Ti. Creio que Tu és, aleluia. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nós precisamos tanto de Ti, Jesus. Obrigado, Pai. Tudo está em Tuas mãos, no Seu controle, Papai. Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Depois de tanto tempo, louvar e exaltar o Teu santo nome. Obrigado, 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 obrigado. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Aleluia. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer
tudo, Senhor, para nós. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Tantos nós que estamos aqui, como os irmãos que estão em casa, nós ouvimos aqui nesse domingo uma palavra do Senhor, onde, dentre as coisas que o profeta ele se posiciona, nos dizendo, né, que nós deveríamos pôr a nossa boca no pó, porque talvez ainda haja esperança, né? Então nós precisamos de orar. Toda pessoa esperançosa, ela vai orar na presença do Senhor nosso Deus. E meus irmãos, eu vejo assim, né? Eu estava ouvindo algumas situações ontem, né? Eu estive na cidade de Rio Grande da Serra ontem, e lá os irmãos, não sei se os irmãos viram as reportagens aí, né? Cheguei lá, o pessoal da cidade tudo triste, porque uma moça, né, até conhecida do pessoal lá, sumiu desde sábado, e ontem encontraram o corpo dela morta, provavelmente enforcada, uma pessoa, né, nua, jogada no meio do mato e tal. Então você fica olhando assim. Eu ministrei aqui há um tempo atrás, né, que o mal, irmãos, ele não cessa, né? Às vezes assim, dá uma repercussão nacional. Quando alguém mata uma criança, você fala, acho que as pessoas vão olhar para isso e parar, né? Mas não para não. Na outra semana de novo, na outra semana outro feminicídio, e vai indo. É uma coisa assim muito triste, né? E da mesma maneira que o mal não cessa, irmãos, a igreja também não pode cessar de orar de jeito nenhum, não é verdade? De falar com Deus, de clamar ao Senhor, porque só Deus para ter misericórdia nesse mundo que a gente está vivendo, irmãos, né? A palavra do Senhor, ela diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, né? Então só Deus, irmãos, para usar de misericórdia, usar de compaixão. Vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós estamos aqui nessa noite reunidos e declarando, como os nossos irmãos aqui da equipe de louvor acabaram de cantar, de ministrar, nós viemos aqui para adorar, viemos aqui para glorificar o nome do Senhor, viemos aqui para confessar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é aquele em quem nós confiamos, ó Pai. E meu Deus, por mais que a soberba dos homens seja grande, por mais que a violência dos homens seja grande, nós cremos, ó Deus, na Tua graça, cremos na Tua misericórdia, cremos, ó Pai amado, que o Senhor é poderoso para fazer tornar o coração do homem. Jesus, o Senhor tem o poder nas Tuas mãos, o poder está no Teu nome. Oh Senhor, nós clamamos pela continuidade da manifestação das Tuas obras, da manifestação da Tua graça, Senhor, em tantas áreas, em tantos lugares, meu Pai, aonde há uma necessidade profunda, meu Deus, da Tua atuação, do Teu agir, da Tua manifestação. Nós clamamos então, Pai, para que em nome do Senhor Jesus isso aconteça, em nome do Senhor Jesus, a bondade do Senhor se manifeste, em nome do Senhor Jesus, nós possamos ver cadeias sendo quebradas, Senhor, muralhas caindo por terra, pessoas sendo libertas, saindo das trevas, da escuridão, da malignidade. Senhor, é tão triste nós olharmos esse mundo ao nosso redor e percebermos, meu Deus, tantas vidas
partindo sem dignidade, partindo, meu Deus, de uma maneira tão violenta, o roubo, a morte, a destruição, meu Deus, imperando em tantos lugares. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai, e Senhor, aviva, Senhor, a tua obra, faz tornar, ó Deus, o coração dos homens para ti. Não permita, ó Pai amado, que haja uma continuidade desta malignidade, mas o Senhor é poderoso para refrear tantas e tantas situações. Jesus, a tua palavra nos diz isso, que o Senhor se manifestou para desfazer as obras de Satanás, e nós clamamos, Jesus, clamamos para que pela tua graça, pela tua misericórdia, seja aqui em Caieiras, nessa vizinhança, Senhor, nos nossos familiares, nos nossos vizinhos, onde cada um mora. Meu Deus, Senhor, quando nós oramos, meu Deus, nós conseguimos orar por toda a terra, independente da raça, tribo, língua, nação. Oramos assim, porque o nosso Deus é grande, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor, meu Deus, não conhece limites ou barreiras humanas. O Senhor é poderoso, ó Pai, para salvar em qualquer nação da terra. O Senhor é poderoso para reter o mal. Oh, aleluia, quando o Senhor envia os teus anjos, ó Pai, com espadas desembainhadas de fogo, Senhor, a tua obra acontece em toda a terra, em toda a terra, em toda a terra. Por isso nesta noite, meu Deus, a nossa súplica para que hospitais, leitos de dor, meu Deus, pessoas que estão talvez contadas pelo inimigo, como quem, meu Deus, já está nas suas mãos, nós clamamos para que em tudo isso haja livramento, haja socorro, o mal seja repreendido, as trevas sejam repreendidas, a luz se manifeste, Senhor. Oh Deus, sejam acorrentados os principados do mal, Senhor, e haja livramento, haja socorro, haja amparo, haja vitória, ó Deus amado, para tantas vidas que dependem da tua graça, da tua misericórdia, que precisam, ó Deus, de que o Senhor se manifeste, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Permita-nos, Pai amado, por bondade, por graça, por misericórdia, Senhor. Pai, permita-nos ver o nome de Jesus sendo glorificado em muitas e muitas vidas. E eu quero nesta noite, Pai, junto com os meus irmãos que aqui estão, entregar as nossas necessidades nas tuas mãos. O Senhor nos chamou na tua palavra nesta noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Oh Jesus, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece os nossos fardos, o Senhor conhece o peso, Senhor, da dor física, o Senhor conhece o peso da dor psicológica, o Senhor conhece, Senhor, o peso, Senhor, de uma vida nesse mundo que é oprimido, nesse mundo, Senhor, que cansa, que abate. Oh Jesus, e nós queremos nesta noite o teu alívio, nós queremos nesta noite sentir a tua mão maravilhosa nos acolhendo, nós queremos sentir a tua mão maravilhosa nos ajudando nas lutas e nas batalhas que nós estamos enfrentando. Então toma nas tuas mãos cada vida que está neste lugar e glorifica o teu nome, Jesus. Visita os nossos irmãos que nos assistem na sua casa, irmãos nossos que estão com diagnóstico de enfermidade, irmãos nossos que estão viajando. Pai, nós oramos pela vida desta igreja, oramos pelo futuro dela e queremos pedir que o Senhor continue nos dirigindo no teu nome e para a tua glória, Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém, glória a Deus. Podem se sentar, meus irmãos e irmãs, que Deus seja louvado. Obrigado, queridos. Eu vou
aproveitar que o André está aqui, pedir ele para fazer uma oração, mais uma, né? E nós vamos ter também o nosso momento de contribuir. Nosso culto de quarta-feira é um culto público, né, onde nós expressamos a nossa gratidão a Deus através da nossa vida financeira, e nós vamos orar então, agradecer a Deus, e vamos contribuir com alegria. Se tem algum irmão ou irmã que vai entregar o seu dízimo nessa noite, tome na sua mão, prepare, e nós vamos com alegria contribuir em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Pega a tua oferta na mão, vamos orar ao Senhor. Deus poderoso, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Pai. Momento que nós vamos ofertar, Senhor, na tua casa, que nós vamos contribuir, Senhor. Ó Senhor, para que o teu evangelho, Pai, ó Senhor, seja pregado cada dia mais, Senhor, seja A nós, e vamos recebê-lo com alegria em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Graça e a paz estejam com todos, amém? Queria te convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. Pedir para o Igor colocar a versão NVT para nós, aqui na frente. Gálatas capítulo 1. Antes, irmãos, só lembrando aí dos avisos, tá bom? Na próxima sexta-feira, nós temos o nosso culto de oração às 8 horas da noite, tá bom? Venha participar conosco aí, temos tido momentos, voltamos agora nessa sexta-feira aí, e Deus tem abençoado as nossas vidas, né? A cada culto nesta igreja, graças a Deus, o Senhor Jesus tem nos abençoado, né? Nos alcançado com a sua graça, e a gente precisa estar junto, perseverando. Então você venha, participe conosco, sexta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? E um incentivo para as irmãs, para os irmãos, as irmãs da UFEBRA que tiveram um trabalho muito abençoado aqui ontem à noite, foi bênção. Quem participou desse trabalho? Aí, foi ou não foi abençoado? Né, graças a Deus, um momento de oração, de clamor, de aprendizado da palavra. E você que é mulher, você que está nos assistindo, você que está aqui no templo, se envolva com o trabalho da nossa União Feminina da Igreja do Brasil para Cristo, tá bom? Assim também para os homens e para os jovens, tá bom? Possamos estar juntos aí, trabalhando e semeando na casa de Deus. E domingo, o nosso culto às 9h30 da manhã. Amém? Gálatas capítulo 1, eu vou ler e vocês me acompanham. Diz assim o texto: Eu, Paulo, apóstolo nomeado, não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escrevo esta carta
com todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Que Deus o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, o nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus, para todo sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferente das que nos lhe anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferente das que vocês receberem, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que eu procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforços para destruí-las, superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pela tradição dos meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano, tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Amém, meus irmãos? Gostaria de comentar esse texto bíblico. Uma coisa interessante aqui nessa carta de Paulo aos Gálatas. O assunto principal dessa carta, na verdade o assunto da carta em si, Paulo encaminha essa carta aos Gálatas com um único objetivo: de ressaltar a importância de eles se manterem firmes, acreditando no Senhor Jesus Cristo como Salvador da vida deles. Na verdade, o resumo em si da carta, a gente vai ver que Paulo faz questão de enfatizar que a salvação, ela vem pela fé, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através da nossa fé. Fé em quem? Fé no Senhor Jesus Cristo. Nós somos alcançados com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz lá no livro de Tito, né? A graça completa, a graça da salvação, a graça da regeneração, que nós alcançamos através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque o apóstolo Paulo ele vai bater em cima desse tema. Ele vai falar sobre a justificação no versículo 5 do capítulo 3, ele diz assim, volta a perguntar: acaso aqueles que lhe deu o Espírito e realizou milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previam esse tempo em que Deus declararia
aos gentios justos, por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão, há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por teu intermédio. Então a gente aprende com a história de Abraão, da mesma forma como Abraão teve fé na promessa que o Senhor Jesus Cristo fez para a vida dele, através da vida de Abraão, todas as nações da face da terra seriam abençoadas. Nós também, através de crer em Jesus Cristo, somos justificados através da fé no nosso Senhor Jesus. No versículo 4, no capítulo 4, no versículo 4, ele vai dizer assim, ó, ele fala sobre o fato de Jesus ter nos adotado. Ele diz assim, ó: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como filho. Percebe a importância, irmãos? Nós fomos justificados pela fé. Nós fomos adotados. O Senhor Jesus Cristo nos adotou como filho. E ele vai dizer mais para frente a importância da ação de Deus na vida do cristão. No capítulo 6, versículo 15, ele diz assim, ó: não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em uma nova criação. Irmão, isso é algo muito importante para a nossa vida. Da mesma forma como o apóstolo Paulo, ele está tendo um momento aqui de enfatizar esse assunto aos crentes da galáxia, dizendo o seguinte para eles: olha aqui, antigamente vocês viviam a sua vida do modo como a sua cultura direcionava. Vocês tinham uma direção que te levavam à promiscuidade, te levavam a uma vida desregrada diante da sociedade, mas agora vocês são nova criatura em Cristo Jesus. Vocês já não vivem mais de acordo com o teu querer e as suas vontades, mas vocês vivem para agradar o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. E essa é uma ação, irmãos, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quer renovar, quer mudar, quer transformar o nosso coração, quer transformar o nosso ser, para que possamos ser cristãos conforme diz a tua palavra. Vocês estão me entendendo, irmãos? E por último, o apóstolo Paulo, dentro daquilo que ele está propondo para os Gálatas, ele conclui dizendo o seguinte: agora vocês já não são escravos, mas filhos de Deus, e uma vez que é filho de Deus, se tornou herdeiro dele. Irmãos, para pensar, o que estava preparado para nós, longe do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para a nossa vida, com certeza, eu, Fernando, às vezes eu fico pensando no que eu seria dentro do meu perfil. E são tantas coisas assim que eu começo a pontuar, eu falo: Senhor, misericórdia. Mas quando eu começo a olhar, eu leio esse texto, eu olho e eu consigo enxergar a graça do Senhor Jesus Cristo alcançando a minha vida, que me tirou de uma vida perdida, de uma vida de pecado, de uma vida destruída, de uma vida torta, e me chamou para ser filho, me adotou, para que nós possamos ser herdeiros do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que refletir sobre isso, irmãos. Pensar da grandeza que é sermos alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque esse aqui é o objetivo do apóstolo Paulo. Ele está tentando, enfim, enfatizar para os irmãos da galáxia o seguinte: que nós somos salvos pela fé. Ele enfatiza isso de uma forma intensa, porque ele tem essa preocupação com os cristãos. Nós aqui no nosso dia a dia, a gente costuma dizer o seguinte, que nós como cristãos, nós temos que ler a Bíblia Sagrada. Quem aqui costuma ler a Bíblia Sagrada? Nós temos que ter essa necessidade. Alguns líderes cristãos maduros, eles vão dizer assim para nós: se você não lê a Bíblia Sagrada inteira, então que você leia o livro de Romanos, porque o livro de Romanos, ele é um livro que ele é bem completo. Ele vai trazer informações necessárias para a nossa vida. Se você de repente, aí digo eu, você não tem condição de ler, não conseguiu ler o livro de Romanos, então leia o livro
de Gálatas, que é uma síntese do resumo de Romanos. Ou a gente resume a Bíblia Sagrada apenas em um versículo, João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante a gente ressaltar isso, irmãos, porque o objetivo de Paulo, para falar aos irmãos de Galáxia sobre este assunto, é porque eles estavam se perdendo. O povo da Galáxia começou a trilhar outros caminhos, começaram a ter algumas dificuldades, eles começaram a acreditar em outras coisas. E aí eu fico imaginando o apóstolo Paulo, um pregador do Evangelho, um camarada que ele ia na região da Tessalônica e ele implantava uma igreja, deixava alguém lá, saía, ia para outra região, plantava uma outra igreja, saía, ia para outra região, plantava a igreja e saía, deixava um obreiro lá trabalhando. E quando ele voltava em algumas igrejas, como a igreja de Coríntios, como a igreja da Galáxia, como outras igrejas, ele percebia o seguinte, que no meio da caminhada cristã, as pessoas estavam perdendo foco no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não é diferente conosco que somos cristãos, porque nós também viveremos situações que tentarão nos afastar da fé. Eu e você como cristão, a gente tem que entender que nós não somos diferente desses irmãos aqui na Bíblia. Muito pelo contrário, Deus levanta obreiros para falar conosco, Deus levanta o nosso pastor, levanta os presbíteros, Deus tem falado através da igreja, Deus tem falado através dos irmãos na nossa vida, mas se nós não deixarmos a palavra de Deus cair em nosso coração, nós trilharemos por um caminho de perdição, nós trilharemos por um caminho de dificuldade, arranjaremos as dificuldades continuamente em nossa vida. Mas se nós abrirmos o nosso coração e deixarmos a palavra de Deus cair dentro de nós, obedecermos, nós teremos uma vida abençoada para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei tudo isso por quê? Porque quais são as situações que estavam tentando afastar os cristãos da Galáxia da fé? A gente vai ver aqui no versículo 6, um dos motivos que era a preocupação de Paulo, para ele enfatizar isso, enfatizar que a salvação ela vem pela fé. Olha o que diz o versículo 6: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas. Sabe o que estava acontecendo aqui no meio do povo? Tinha um fake news das boas novas lá. Tinha um fake news das boas novas. O Paulo pregou o Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, e aí tinha alguns judaizantes ali, que começaram a pregar dizendo o seguinte: não basta apenas crer em Jesus como seu Salvador, vocês têm que viver a tradição judaica, vocês devem se circuncidar. Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado com os fake news que tem no meio da igreja. Da mesma forma, quando o apóstolo Paulo ele tem essa preocupação aqui de trazer essa clareza para a igreja, fala assim: prestem atenção, no meio de vocês aí estão surgindo pessoas que estão falando que o evangelho é assim, 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 ou seja, é um evangelho diferente desse que eu estou pregando. Preste atenção no que vocês estão ouvindo, no que vocês estão acreditando. Da mesma forma como naquele período existiam pessoas que acreditavam no fake news das boas novas, nos nossos dias também existem. É por isso que a Bíblia Sagrada ela vai mostrar a importância de que nós cristãos venhamos ser crentes bereanos, crentes que olham as Escrituras Sagradas e vai confirmar se de fato aquilo que o Fernando está falando condiz com as Escrituras. Pessoas que se preocupam em obedecer o mandamento de Jesus, quando Jesus diz, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, esses serão os meus
discípulos. Esses sim serão partes da minha família. Sabe, nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida, no que de fato nós acreditamos. Qual é o tipo de evangelho que nós acreditamos? O evangelho da bênção, o evangelho da prosperidade, o evangelho que faz um monte de coisa aí que às vezes a gente olha até se assusta. Irmão, mais importante do que acreditar em todas as coisas é crer no evangelho que vem trazer salvação para a vida do homem. O evangelho que vem trazer esperança. O evangelho que vem trazer renovação, que vem mudar a vida da pessoa, com um único objetivo, para que todos nós venhamos passar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter esse cuidado. Nós como cristãos temos que ter a preocupação do seguinte: eu tenho que acreditar naquilo que a palavra de Deus diz que é. Estão me entendendo? Não é aquilo que as pessoas dizem lá fora. Não. O que a palavra de Deus diz sobre esse determinado assunto? Então eu acredito, porque é a palavra do Senhor Jesus Cristo que está falando para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então nós temos que nos atentar a isso. Não podemos, temos que tomar cuidado com as falsas notícias, os falsos evangelhos. Hoje nós temos o quê? Nós temos uma grande quantidade de pessoas no mundo que são frustradas com o evangelho. São frustradas por quê? Porque acreditaram e não tiveram a preocupação. São vários fatores que levaram a pessoa a chegar nesse ponto, mas um deles, eu digo do meu próprio pensamento, um dos motivos foi o fato da pessoa não consultar as escrituras sagradas. Foi o fato da pessoa ir para a igreja com um único objetivo: não, eu vou para a igreja, porque se eu for para a igreja, eu vou prosperar. Se eu for para a igreja, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, eu vou conseguir aquilo outro. Sabe, a pessoa não tem preocupação nenhuma em saber o que Jesus Cristo tem preparado para as nossas vidas. Irmão, o mais importante é a gente saber que quando a gente morrer, nós vamos passar a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa bênção só vai acontecer naqueles que creram no Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida. Não existe outra possibilidade. Aqui com o dinheiro você pode comprar um monte de coisa, sabe? Você pode fazer um monte de coisa com as suas técnicas, com as suas ações, enfim. Mas a salvação você só consegue se você crer no nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Amém? Uma outra coisa importante que diz esse texto também no versículo 10, vou ler aqui, vocês me acompanham. Diz assim, vou ler o 7: mas que não são boas novas, de maneira nenhuma, estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Aí sobre esse assunto que eu acabei de falar, sobre o fake news, pessoas que pregam notícias que não são verdadeiras sobre o Evangelho, o apóstolo Paulo diz assim, que seja amaldiçoado qualquer que, incluindo nós, ou mesmo se um anjo vier do céu anunciar as boas novas, que seja diferente das escrituras sagradas. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferente das que vocês receberam, sejam amaldiçoados. No versículo 10, ele deixa aqui um outro ponto importante que a gente tem que tomar cuidado. Se por um lado nós temos que tomar cuidado com os fake news, para a gente não perecer na fé, por um outro lado a gente tem que também analisar qual é a nossa motivação. O apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, acaso, no versículo 10, acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Uma pergunta. Ou será que eu procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto desse versículo porque ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que, de modo resumido, ele diz assim:
Se a nossa preocupação, nós como cristãos, for agradar as pessoas, nós nos afastamos do propósito inicial do Evangelho. E eu vou explicar isso. Por outro lado, se nós nos preocupamos em agradar a Cristo, eu me torno servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai falar isso para os irmãos de Gálatas, por quê? Qual que era a atitude deles diante daquilo que eles estavam ouvindo? Porque você imagina o conflito que é dentro de uma comunidade, eles estão caminhando ali na visão do Evangelho, de repente chega outro camarada que se diz cristão e começa a falar ali a respeito de um outro evangelho, de um fake news. E aí, qual é a atitude da pessoa? Ela vai ter a preocupação de se posicionar diante daquele fake news, ou ela vai ter a preocupação de agradar aquela pessoa, para aquela pessoa não ficar chateada? Estão me entendendo? É por isso que o apóstolo Paulo ele vai citar esse versículo aqui, ó. Ele estava falando aquilo para os irmãos de Gálatas, alertando aqueles irmãos, dizendo, ó, eu não tenho essa preocupação. Por quê? Porque o meu compromisso é com o verdadeiro evangelho. O meu compromisso é com as boas novas de salvação, é as boas novas que o Senhor Jesus Cristo traz para a vida da humanidade, com o único objetivo de salvar a vida das pessoas. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que o fato de nós não falarmos, quando nós nos conflitamos com alguma situação difícil, quando a gente vê alguma pessoa assim que está passando uma situação meio dodói ali, a gente acha que fazer um carinho vai ser a solução. E na verdade isso vai trazer mais frustração ainda para a vida da pessoa, vai gerar mais problema ainda para a vida da pessoa, porque ela está acreditando em um caminho ruim, num caminho que vai gerar perdição para a vida dela. Sabe, quando nós ouvimos isso do apóstolo Paulo, isso é uma instrução para a nossa vida, para que diante das situações que aparecerem para nós, nós possamos ter discernimento e colocar em prática aquilo que é a vontade do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Se for preciso falar para alguma pessoa, que nós venhamos falar, que eu possa chegar diante das situações para a irmã Josefa e falar, irmã Josefa, minha querida irmã, excelentíssima irmã, que é uma anciã aqui da nossa igreja, que nós amamos muito, com muito carinho, nós chegarmos diante dela e falar assim, irmã, você é uma bênção, mas se você continuar por esse caminho, você vai ter a sua vida destruída. Não importa se ela vai ficar chateada, eu vou com amor falar com ela, com amor, com cuidado. Talita, se você continuar nesse caminho, eu te amo, você é minha irmã de infância, mas se você continuar caminhando por esse caminho, você vai trilhar um caminho da perdição. Não importa, irmão, se ela vai ficar feliz ou se ela não vai ficar feliz, não importa. O que importa é que ela venha ouvir as palavras e que ela venha abrir o entendimento dela e que ela possa enxergar o erro na vida dela, se consertar diante do Senhor Jesus Cristo e ter uma vida salva para a glória do nosso Senhor Jesus. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que eu quis dizer? Sabe, às vezes nós nos preocupamos e às vezes pessoas importantes da nossa vida, elas perecem, porque nós não temos coragem de falar, nós não temos coragem de chegar e falar para o nosso ente querido, para a nossa família, filho, se você continuar assim, você vai perecer. Eu tenho 2 primos, vocês conhecem, eles vinham aqui na igreja, desde criança, o João Vitor e o Gabriel. Hoje eles estão lá com os 17 e 18 anos. Eu falo para eles assim, eu falo, ó, se eu pegar vocês fazendo coisa errada na rua, eu vou dar uns tapas em vocês, eu vou puxar a orelha, vai ser na frente dos amigos. Aí eles ficam todos assustados. Às vezes acontecem algumas coisas, e eu falo para eles, eu falo, esse é o caminho? Só que eu não julgo, eu não vou brigar com eles, não vou fazer nada disso. Eu só falo uma palavra, eu já falei para você qual é o caminho legal. Eu já expliquei para você qual é o caminho certo. Se você não quer, a responsabilidade é sua.
Mas se um dia você mudar de ideia, se a graça de Deus te alcançar, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo vai estar de braços abertos te esperando. Então nós temos que ter essa mentalidade, irmãos. Sabe qual é a nossa motivação? Sabe, possamos tudo que nós formos fazer, façamos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Um texto bíblico que sempre nos anima, eu sempre me animo, né? Eu gosto demais desse versículo: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos o que? Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai faltar ânimo, irmãos, para quem pensa desse jeito? Vai faltar motivação para quem pensa desse jeito? Não vai. Você sabe que seja uma coisa simples ou uma coisa grande, tudo o que você faz é para glorificar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tenhamos a motivação certa na nossa vida. E uma outra coisa interessante que o apóstolo Paulo ele vai falar a partir do versículo 15, ele diz assim, vou ler a partir do 13. Diz assim, vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Eu não media esforços para destruí-las, superava a muito dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou para a sua graça, pois foi agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei a humano algum. A palavra do apóstolo Paulo aqui a partir desse versículo, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma comparação dele, porque existia um problema na igreja dos Gálatas. Os camaradas que traziam fake news para a igreja, eles se diziam os santos, eles se diziam os homens de Deus. Então o apóstolo Paulo ele vai confrontar com o próprio exemplo. Ele vai falar assim, eu quando era da religião do judaísmo, eu era muito mais zeloso que qualquer um deles. E aí ele conclui o versículo dizendo o seguinte, até o dia que ele foi alcançado pelo Filho Jesus, ou seja, até o dia que ele foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente conhece a história lá de Atos capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo apareceu para Paulo no caminho para Damasco, e houve o que? Houve conversão na vida de Paulo. Qual que é o ponto interessante que eu pego nesse versículo aqui? Nós como cristãos, a gente tem que analisar qual é o status da nossa vida, porque muitas pessoas se convertem de outras religiões e mantêm os costumes, mantêm os padrões. A gente pega como exemplo, eu sempre cito esse exemplo, pega como exemplo o espiritismo. Às vezes as pessoas se convertem, acreditam no Senhor Jesus Cristo como o Senhor da vida dela, mas continuam achando que a salvação vem pela prática de ação social, vem pela prática da caridade. Sabe, da mesma forma como o apóstolo Paulo, ele pega ele mesmo como exemplo e se confronta, sabe, coloca para os Gálatas, olha quem eu era. Eu realmente era o padrão de judeu, de judaizante, de fariseu. Agora esses camaradas aí, nenhum deles, entre aspas, eu diria, chegaria ao padrão de Paulo como fariseu. E aquilo é uma crítica para ele mesmo, dizendo o seguinte, eu era desse modo, eu achava que eu estava certo, mas hoje eu entendi que o Evangelho de Jesus, que o plano de Deus para a vida da humanidade não tem nada a ver com o judaísmo. Isso, irmãos, como cristão, a gente tem que analisar, sabe, porque isso nos frustra. Às vezes as pessoas, elas vêm de outras religiões e elas continuam com as práticas
E aí elas começam até a ter cobranças internas dentro dela. Porque ela olha para a igreja e de repente ela olha ali o líder da igreja dando um direcionamento, falando, ó, a salvação é pela fé, vamos evangelizar. É claro, irmãos, que nós como cristãos, nós temos o amor sobre a nossa vida. A Bíblia diz o seguinte: aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Está lá, Tiago ensina sobre isso. Sabe, quem tem o amor de Jesus Cristo na sua vida, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vai sim fazer o bem, sabe, ele vai sim fazer ação social, ele vai sim dar o melhor, ajudar o próximo da melhor forma como puder. Eu até falei com os irmãos nos dias aqui de quarta-feira, eu falei, ó, nós temos que tomar cuidado para o nosso coração não ficar peludo. É uma expressão usada na área da polícia, né? A área de segurança, vamos dizer assim, que às vezes é envolvida com tanta situação difícil, que se o camarada não for frio e racional, ele às vezes dá vazão ali para o marginal, né? Cede emocionalmente, e o pessoal utiliza essa linguagem do coração peludo. Nós como cristãos, nós temos que nos atentar a isso, porque às vezes nós nos enchemos de tantas coisas, sabe, da cultura antiga, e um monte de parecer externo que vem sobre a nossa vida, e quando a gente vê, o nosso coração está peludo, e a gente não está fazendo nada para a glória do nosso Senhor Jesus. Isso é um perigo para nossas vidas. Nós temos que pegar o exemplo de Paulo, fazer uma análise na nossa vida. Aquilo que é bom, vamos trazer para benefício nosso. É bom a gente fazer coisas para beneficiar a vida das pessoas? É bom, irmãos. Sabe, a gente vai ajudar o pobre, nós vamos ajudar o necessitado, nós vamos ajudar a todas as pessoas, mas a gente tem que entender uma coisa: não adianta eu dar comida para a pessoa e a alma dela perecer no inferno. A salvação vem pela graça, a nossa função é pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você vai ter a oportunidade de fazer o bem, você faça sim, mas nunca perca a oportunidade de falar do amor de Deus para a vida daquela pessoa. Às vezes nós achamos que, poxa, eu não vou falar porque talvez a pessoa não vai nem ouvir. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: prega a palavra. Então, irmãos, tendo a oportunidade, com vontade ou sem vontade, querendo ou não querendo, você está me entendendo? Abra a sua boca e fale do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas são 3 coisas que, olhando esse texto aqui, eu aprendi com o livro de Gálatas. De repente não está firme ali na visão do Evangelho. De repente a minha motivação não é mais pregar o Evangelho, a minha motivação é outras coisas. Mas eu tenho certeza, irmãos, se nós focarmos em obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós teremos uma vida frutífera para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a Bíblia fala de fruto, é assustador. Eu falo, para mim é assustador. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que aquele que não dá fruto, não está ligado em Jesus. Olha que coisa séria, irmãos. É assustador isso. Eu falo para você, eu me assusto. É de a gente se questionar, por que eu não dou fruto?
Será que por algum período na minha vida eu me desliguei de Jesus? É para a gente refletir, para a gente pensar. Por quê? Porque o Senhor chamou a cada um de nós para que nós venhamos dar fruto para a glória e louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vocês creem nessa palavra? Que o Senhor Jesus fale com cada um de vocês, tá bom? Que você possa refletir, que você possa ir para casa pensando, que essa palavra possa cair no seu coração, que você possa colocar ela em prática, todos nós, nas nossas vidas, para a glória do nosso Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este momento, te agradecer pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa tocar o coração dos nossos irmãos, que o teu Espírito Santo possa continuar falando com cada um de nós, meu Deus, que nós possamos nos atentar, que o Senhor nos dê a graça, Deus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a viver o teu evangelho de modo intenso, que a tua palavra, meu Deus, ela venha frutificar sobre as nossas vidas, meu Senhor. Pedimos mais da tua graça, da tua bênção e da tua paz sobre a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos receber o nosso pastor com uma linda salva de palmas para Jesus. É que ele fez uma pegadinha comigo ali. Tava. Amém, irmãos? Ele pediu para eu encerrar. Vamos se levantar então. Levante as suas mãos. Quantos foram abençoados nessa noite? Amém, glória a Deus. Levante a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, desde agora para todo sempre, e todos digam amém. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.